queridos amigos e amigas. Vamos juntos, a partir de agora, conversarmos um pouquinho sobre a nossa realidade espiritual e também a nossa verdadeira morada. Será que é aqui, nesse mundo, com tantas dificuldades, com tantas aflições, onde é a nossa verdadeira morada? Nós somos mais do que matéria. Portanto, vamos pensar nessa nossa realidade como filhos de Deus. Somos mais do que matéria. E para nós iniciarmos essa nossa reflexão, primeiramente, vamos ao grande ensinamento, né? O que é o Espírito? Ora, o Espírito, ele é o ser inteligente da criação. O Espírito, ele povoa o universo infinito. E o Espírito se encontra em qualquer parte, além do mundo material. Essa assertiva está no Livro dos Espíritos, na questão 76. E o homem? E a criatura? Quem somos nós? Nós somos os espíritos encarnados, trajando temporariamente uma vestimenta carnal, mas nós somos mais do que matéria. Por ora, nós estamos mergulhados no corpo físico, nós estamos no mundo material para passarmos por provas, aprendizados. Porém, quando a morte acontecer, a matéria vai se decompor, seus elementos retornarão à mãe natureza. E nós, o espírito imortal, este retorna ao mundo espiritual. Portanto, existem dois mundos distintos, dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material, que interagem o tempo todo, um com o outro. Mas o mundo espiritual é o mundo normal, é o mundo primitivo, é o mundo principal. Sobrevive, sobreexiste a tudo. O mundo espiritual, ele está em toda parte, ele age sobre nós. Ao nosso derredor, o mundo espiritual, ele é pujante. E o mundo material, ele existe, foi criado por Deus para que o espírito passe por um processo de educação, de aprendizagem. Mas, se a vontade do Criador quisesse que o mundo material não existisse, não aconteceria, porque, na verdade, a verdadeira morada é o mundo espiritual. O mundo natural é o mundo espiritual. Então, precisamos entender isso. Somos mais do que matéria. Ora, nós estamos aqui no mundo material, mas a nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. E a nossa liberdade, portanto, enquanto que nós nos encontramos no mundo material? Nós, os encarnados, nós temos liberdade limitada, justamente porque estamos mergulhados num corpo somático formado, né, pela agregação de energias densas, e essas energias, elas vêm da própria casa em que nós nos encontramos, ou seja, energias do planeta Terra. Significa dizer que nossa liberdade ela é restrita ao planeta Terra. Nós podemos viajar para o Oriente, para o Ocidente, podemos ir a qualquer país, mas nós estamos limitados pelas energias do nosso planeta a permanecermos aqui. E quando nós temos o intento, a vontade de sair do planeta Terra, a exemplo dos astronautas, nós precisamos usar uma roupagem que nos permita ir ao espaço. Porque este corpo, as nossas energias, assim, elas não nos possibilitam tal viagem. Já os desencarnados, não. Eles têm, no geral, uma liberdade abrangente. No geral, os espíritos desencarnados, eles se encontram em toda parte. Eles estão ao nosso redor e sobre nós eles agem. Mas, e isso é muito importante,
ressaltarmos. Os espíritos inferiores, pelas suas energias densas, eles têm um organismo espiritual pesado, denso, e eles ficam restritos às regiões que se equiparam às suas próprias energias. Quer dizer que eles não podem ir a qualquer ambiente. Já os espíritos superiores, estes têm uma liberdade muito grande, de acordo com o grau evolutivo deles, evolução conquistada. E com isto, esses espíritos evoluídos, eles têm um organismo espiritual de energias sutilizadas. E eles se locomovem com a rapidez do pensamento. Então, eles podem ir a qualquer ambiente, desde que suas energias se equiparem, desde que seu grau evolutivo assim permita. Há, no mundo espiritual, uma hierarquia espiritual, assim como há uma ordem, uma organização entre nós, também no mundo espiritual assim acontece. Os mais evoluídos, eles trabalham, eles servem, eles socorrem os irmãos que estão na retaguarda. Entre nós fazemos diferente, né? Os que têm a autoridade, aqueles que estão no comando, no poder, geralmente eles delegam responsabilidades e mandam que os outros façam os trabalhos. Entre os espíritos evoluídos, não. Os trabalhos mais árduos, as provas mais difíceis, os locais de mais sofrimento, esses espíritos evoluídos, eles é que têm essa capacidade, essas possibilidades e se colocam com amor para servir seus irmãos mais necessitados e sofridos. A vida espiritual, portanto, nossa, ela é estuante, ela é bela, magnífica, com possibilidades lindas que os nossos olhos carnais não conseguem perceber, muito menos admirar. Na vida espiritual, há lares, há escolas, há hospitais, oficinas, há templos. Na vida espiritual, há trabalhos de artes, há áreas de lazer, de esporte. Na vida espiritual, há uma intensa vida social e nós nem sequer conseguimos nos dar conta dessa beleza, dessa complexidade na vida espiritual, com belezas ímpares, florestas, flores, animais, aves, nossa, quanta beleza há na vida espiritual. E nós vamos ter notícia pelos livros, as obras da literatura espírita, de várias excursões de irmãos que vão nas regiões mais sofridas para auxiliarem aqueles mais necessitados e, interessante, ao lado dessas caravanas de amor socorristas, ali estão animais que se colocam em cooperação ao trabalho, que, por sinal, é um trabalho muito complexo. Pois então, se nós olhamos ao nosso derredor e vemos uma vida com tantas atividades, com tantos afazeres, com tantas possibilidades, saibamos que a vida, além da matéria, a vida no mundo espiritual, ela é mais intensa, ela é mais pujante, com muito mais beleza que os nossos olhos carnais sequer conseguem perceber, sequer conseguimos imaginar. E nós vamos, só a título de exemplificação, para o nosso raciocínio e também entendimento, se nós pegarmos a obra belíssima, o livro Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz, nós vamos encontrar nesta obra, no capítulo 10,
André Luiz nos relatando que ele ficou admirado ao conhecer o aeróbus, um carro aéreo. E também, neste mesmo capítulo, ele fala para nós que mais tarde ele teve oportunidade de conhecer oficinas de transporte e de trânsito. Então, vejam, nós aqui temos transporte? Sim, temos. No mundo espiritual também. Aqui nós temos departamentos? Sim, mas lá também existem, numa ordem impecável, uma organização linda, onde os espíritos superiores eles atuam a benefício de todos, da coletividade. O bem é para todos, diferente do que acontece aqui entre nós, ainda numa morada imperfeita, porque habitada por espíritos imperfeitos, onde o orgulho, o egoísmo, ele privilegia determinadas classes e prejudica a outras. No mundo espiritual não é assim. A coletividade, ela se beneficia de tudo que esses espíritos elevados organizam, planejam e colocam em prática para todos. Também, nesse mesmo livro, Nosso Lar, lá no capítulo 10, André Luiz também vai nos falar do Bosque das Águas. É um reservatório de água belíssimo que existe na colônia Nosso Lar, que recebe águas do Rio Azul. Pois bem, esse reservatório de água ele é tão belo, ele é tão lindo, que ele é um dos locais preferidos, elegido pelas excursões dos amantes. Então, vejam, lá também tem corações enamorados que também buscam ambientes junto à natureza, que buscam ambientes para trocarem ali uma afetividade, conversarem. Pois bem, lá também acontece isso. E André Luiz nos cita, nesta colônia Nosso Lar, o Bosque das Águas. Um ambiente bonito, um ambiente agradável, aconchegante, onde os enamorados buscavam ali ficarem conversando, ficavam ali admirando também a natureza. Enquanto nós estamos aqui encarnados, estamos em provas, passando por ensinamentos, porém chega um momento em que há um termo de uma experiência encarnatória e o espírito retorna ao mundo espiritual. Os intervalos, todos os intervalos entre as experiências encarnatórias, o espírito retorna ao mundo espiritual. E neste período, nós chamamos, que a saída para o mundo espiritual, a permanência lá no mundo espiritual, nós também chamamos de erraticidade. E o espírito, findado a uma experiência encarnatória, ele retorna feliz ou desditoso, de acordo com aquilo que ele realizou. Se fez boas obras, ele retorna feliz. Se agiu erroneamente, e ele vai retornar amargurado. Então, o ser retorna à pátria espiritual, findado uma experiência encarnatória, e pode chegar numa condição de felicidade ou de dor, de tristeza, a depender daquilo que ele realizou enquanto ele se encontrava encarnado. Quando retorna ao mundo espiritual, avaliações são feitas dos seus comportamentos, das suas escolhas, bem como planejamento para um novo mergulho na carne, isto é, para retornar mais uma vez ao mundo material, para continuar trabalhando pela própria evolução, reparando erros e se colocando em condições de novas provas para novas conquistas. Por isso, lá no mundo espiritual é que o espírito principalmente recolhe
os frutos das suas obras, das suas ações. Quando boas obras realizou, nossa, que bem-estar, que paz de consciência. Mas quando alguém prejudicou ou a uma coletividade causou danos, nossa, e aí vem a dor na consciência quando desperta, e aí depois o convite à reparação. Os frutos das nossas obras, principalmente, são avaliados com mais lucidez no mundo espiritual. E lá nós receberemos as consequências maiores de tudo que nós fazemos aqui. Coisas boas e coisas ruins. Também, lá no mundo espiritual, como nós somos mais do que matéria, lá no mundo espiritual, os espíritos, eles se buscam, eles se unem, eles formam famílias ou formam grupos de acordo com as suas afinidades, as suas tendências e aptidões. Os bons, eles se irmanam pelo desejo de praticarem o bem. E os maus, os ignorantes, os endurecidos, eles se atraem pelo reflexo das suas próprias faltas e ficam em regiões fomentadas, alimentadas pelas suas próprias energias e pelas suas afinidades, pelas suas tendências. Assim, no mundo espiritual, nós vamos encontrar, por exemplo, o Vale dos Suicidas, onde irmãos que cometeram o suicídio ali se encontram e, logicamente, benfeitores espirituais estão apostos para ajudarem esses irmãos, para socorrerem esses corações, para esclarecê-los, para tirá-los de lá, assim que eles desejarem, assim que eles realmente orarem com fé e buscarem verdadeiramente a ajuda de Deus. A misericórdia divina, ela está em toda parte, em todos os ambientes, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Portanto, os espíritos superiores, eles trabalham ativamente. Eles são os instrumentos da misericórdia divina, que socorre a todos os filhos, encarnados e desencarnados. Eles vão nas regiões de dores para buscarem aqueles que desejarem. Eles estão junto dos aflitos para consolá-los. Eles estão ao lado dos enfermos para aliviarem as suas dores e curá-los, se assim Deus permitir. Eles estão ao lado dos bons para fortalecê-los na obra do bem. Eles estão próximos aos corações endurecidos, de alguma forma ajudando para que eles despertem o mais breve possível do sono enfermiço da alma. Enfim, eles estão em toda parte, ajudando, orientando e socorrendo a todos. E nós, amigos, nós somos filhos de Deus. Nós somos muito mais do que carne. Nós somos viajores do universo. No momento, nós estamos fazendo um estágio no planeta Terra. No momento, nós estamos encarnados no mundo material. E aqui nós estamos com o patrimônio de nossas conquistas intelectuais e morais. Mas nós somos viajores do universo, nos capacitando para que, pelo aprendizado, para que, por conquistas, consigamos mais adiante irmos para outras moradas da casa do Pai, moradas mais belas, mais harmonizadas, onde o bem prepondera, onde o amor ele é atuante e permanente. Quanto mais o espírito evolui para uma morada mais feliz, ele se qualifica aí.
E é assim, saindo das moradas primitivas, nessa longa caminhada para Deus, e nós vamos, ora, trajando uma vestimenta carnal, mergulhados no corpo e habitantes do mundo material. Pela morte, nos despojamos da vestimenta carnal, retornamos ao mundo espiritual. E, quanto mais nós evoluímos, maiores são as nossas possibilidades de ação, também maiores as nossas possibilidades de liberdade. Quanto mais o ser se enriquece em sabedoria, se é verdade que sua responsabilidade aumenta, porém, como ele se sente feliz em servir ao próximo. Este próximo é a qualquer um, encarnado ou desencarnado. Que vivamos com esta consciência, somos muito mais do que matéria. E temos o universo, a casa do Pai, com infinitas moradas para essa nossa longa e ascendente caminhada de evolução, sempre em busca do Criador. Vivendo neste momento no mundo material, mas vivendo como filhos de Deus. E quando retornarmos à pátria espiritual, entendamos que lá é a nossa verdadeira morada. Muita paz, que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre, e que façamos cada vez melhores escolhas, para que quando de retorno à pátria espiritual, a nossa consciência esteja mais harmonizada, que nós estejamos mais felizes conosco mesmo, que nós possamos avaliar essa nossa experiência com mais alegria, sentindo realmente um bem-estar pelas conquistas feitas, pelas boas escolhas realizadas. Que Jesus nos abençoe sempre e que esses amigos espirituais, incansáveis na obra do amor, permaneçam sempre junto a nós, a nos inspirar, a nos educar e nos conduzir sempre pelo caminho do amor, da humildade, na vida plena de caridade. Graças a Deus. Muito obrigada, amigos espirituais que estão sempre conosco e a todos vocês que sempre estudam com a gente. Muito obrigada.